Este é o segundo vídeo sobre o tema carboidratos, estrutura e função. Eu mostrei anteriormente a estrutura geral dos monossacarídeos e agora eu vou dar alguns exemplos mostrando os principais monossacarídeos que existem na natureza. Aqui começando com as principais aldohexoses, que contém 6 carbonos. Hexoses já expressa para a gente a quantidade de 6 carbonos. E aldo significa que a função aldeído. Okay? Aqui nós temos as 3 principais aldohexoses que ocorrem nos organismos vivos. A primeira delas aí é a D-glicose. Né? A D-glicose é a principal fonte de energia do nosso organismo. Né? Então aqui em seguida D-lactose, aliás, D-galactose. A galactose é o monossacarídeo que ocorre no leite. É o açúcar do leite, aí, o monossacarídeo do leite. Em seguida aqui a manose, né? Muito encontrada em plantas. Né? Então são os 3 principais hexoses na forma de aldoses. Ok? Né? Hexose por quê? Cada um tem 6 átomos de carbonos. Ok? E aldose porque a carbonila, lembra da carbonila? A posição em que a carbonila se encontra na cadeia carbônica é associada ao carbono 1. Né? Então a carbonila representa aí o carbono 1 da cadeia, na extremidade da cadeia. Okay? Então aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? A mesma coisa aqui. Aí você me pergunta, qual a diferença da D-glicose para a D-galactose? Né? Se nós olharmos aqui na estrutura como um todo, comparar as duas estruturas, vamos perceber que a posição da hidroxila aqui do carbono 4, olha aqui, carbono 4, carbono 4. A posição dessa hidroxila no carbono 4, no caso da glicose, ela é virada para o lado direito. E no caso da galactose, a hidroxila do carbono 4 está virada para o lado esquerdo. Então, esses dois monossacarídeos são idênticos. O que muda entre eles? Só tem uma diferença. A configuração da hidroxila do carbono 4. Ok? Quando isso acontece, os monossacarídeos são iguais, o que muda é só a configuração de um carbono assimétrico. Né? Então, esse carbono 4 ele é assimétrico, a configuração da hidroxila deles é diferente, o restante nas duas moléculas é igual. Né? Eu posso dizer que, neste caso, eu tenho 2 epímeros. Okay? O que é um epímero, então? São monossacarídeos que diferem na configuração de apenas um carbono assimétrico. Beleza? Se nós olharmos a maneira destas hexoses que eu citei anteriormente, a glicose é a mais importante para o nosso organismo. Né? Glicose, vocês vão conhecer também pelo nome dextrose. Dextrose, alguns suplementos trazem, né, dextrose, se vocês procurarem. Mas então dextrose nada mais é do que glicose, propriamente dita. Né? E por que essa glicose é tão importante? Né? A glicose ela representa para nós a principal fonte de energia para as células e tecidos. Inclusive, existem alguns tecidos e células que só usam glicose como fonte de energia. O cérebro, ele usa principalmente glicose como fonte de energia. Se falta glicose, a célula ela começa a faltar energia para ela. Se falta energia, começam a ocorrer danos a estruturas celulares. Né? Danos a estruturas celulares, e isso pode acarretar até a morte da célula. Okay? Então, faltou energia, ocorrem danos à estrutura da célula, e até a morte da célula. Né? Então, essa fonte de energia que é a glicose, ela não pode faltar no nosso organismo. É tão importante que existe um nível de glicose no nosso sangue, uma concentração sanguínea de glicose, que é normal. Né? Então, quando eu falo o termo aí, glicemia, mia vem de sangue. Né? Então, glicemia se refere à concentração sanguínea de glicose. Ok? E tem um outro termo aí, normoglicemia, é a concentração normal de glicose no sangue, né? É o padrão. Gira em torno de 80 a 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Ok? De 80 a 100 miligramas de glicose por decilitros de sangue. Se o valor, a concentração de glicose está acima de 100 miligramas por decilitro de sangue, eu vou dizer que a situação é de hiperglicemia. Está com excesso de glicose no sangue, o que pode ser prejudicial, né? Acarreta uma série de problemas aí para o nosso organismo, esse excesso de glicose. Agora, se a concentração sanguínea de glicose está abaixo de 80 miligramas por decilitro de sangue,
eu vou dizer que a situação é de hipoglicemia. Tem pouca glicose no sangue. A concentração é abaixo do normal, né? Isso significa que pode faltar glicose para suprir a demanda aí dos tecidos e das células. Então é muito importante que a gente mantenha essa concentração sanguínea de glicose em níveis normais, ok? Eu destaquei esse slidezinho aqui só para mostrar para vocês a importância da glicose, esse monossacarídeo, que é uma aldoexose. Outras aldoexoses encontradas na natureza, né? D-alose, D-altrose, D-gulose, D-idose e D-talose. Todas têm 6 carbonos, né, por serem exoses, e são aldoses, então a carbonila está no carbono 1, ok? E cada uma tem uma estrutura própria, né? Olhem para vocês verem, depois vocês podem comparar, né? Esse carbono 2 aqui no caso, comparado com a outra molécula aqui apontada, tem uma configuração diferente, percebam, né? Aí aqui, ó, tudo igual. Eles são o quê? Epímeros, né? Então podem brincar com essa informação, dá uma olhadinha aí. As principais aldopentoses, quando eu falo pentoses, são monossacarídeos de 5 carbonos. Aqui nós temos aí D-ribose, D-arabinose e D-xilose. Então, se vocês contarem aqui o número de carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Percebam sempre, né? Eu vou começar a contar o carbono número 1 pela extremidade mais próxima da carbonila. Né? A carbonila é o carbono que tem a dupla ligação com o oxigênio. Então, o carbono 1 sempre está na extremidade mais próxima à carbonila. Ok? Então, esses são as principais aldopentoses. Agora, de 4 carbonos, aldotetroses. Os principais são D-eritrose e D-treose. São esses dois aqui. Ok? 3 carbonos, aldotrioses. A gente traz só um, que é muito importante, né? O D-gliceraldeído. Esse D-gliceraldeído, então ele tem 1, 2, 3 carbonos, né? Esse carbono central aqui, ele é assimétrico, ele tem os 4 ligantes diferentes, né? Esse açúcar de 3 carbonos aqui, a gente vai falar dele bastante aí quando falar de glicólise, né? A via chamada glicólise. Agora, as principais cetoexoses, né? Lembrando que é uma cetoexose. Exose tem 6 carbonos, é um monossacarídeo de 6 carbonos e tem a função cetona. Né? A aldose tem a função aldeído, agora cetose, função cetona. Então, aqui as principais cetoexoses encontradas na natureza. Né? Olha aqui a função cetona. Né? Neste caso de cetona, a carbonila ela vai estar sempre no carbono 2 aqui. Ó. Ele não está na extremidade da cadeia, na pontinha aqui da cadeia, vai estar no meio da cadeia, especificamente no carbono 2. Ok? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Né? Então, os principais são D-psicose, D-frutose, D-sorbose e D-tagatose. Né? Então, para a gente lembrar aí, muito importante também, a D-frutose é muito comum aí. É um açúcar, é uma cetose muito comum encontrada na natureza. Ok? A diferença entre a D-glicose com a D-frutose, lembra disso aí, é que a D-frutose ela tem a função cetona, essa função cetona, e a D-glicose tem a função aldeído, ok? D-frutose é uma cetoexose, D-glicose é uma aldoexose, é a diferença entre elas. Pode cair na prova. Principais cetopentoses, né? Tem a função cetona e tem 5 carbonos. D-ribulose e D-xilulose, ok? Então, 5 carbonos, função cetona. 5 carbonos, função cetona. Qual que é a diferença aqui, ó? A posição da hidroxila aqui no carbono 3, né? A hidroxila de um está voltada para a direita, do outro para a esquerda. De 4 carbonos, cetotetroses. Só trouxemos um aqui, que é a D-eritrulose, ok? De 3 carbonos, cetotriose. A cetotriose é a dihidroxiacetona. Lembra do seguinte, esse açúcar de 3 carbonos, com a função cetona, é o único monossacarídeo que não tem carbonos assimétricos, ok? Ele não tem nenhum carbono que tem os 4 ligantes diferentes.
né? E a dihidroxiacetona também, a gente vai falar dela bastante quando falar da glicólise, né? A via de glicólise lá. Os monossacarídeos, que contêm 5 ou mais átomos de carbonos, de forma geral, eles ocorrem em soluções aquosas na forma de anel, ou seja, numa forma cíclica, e não nessa forma linear que eu mostrei até agora, né? Então, se nós olharmos a maioria dos monossacarídeos, quando em solução aquosa, eles vão se encontrar numa forma em anel, ou seja, numa forma cíclica. No caso das aldoses, essa forma cíclica ela é formada devido a uma reação que ocorre entre o grupo aldeído, ou seja, a carbonila, que representa o grupo aldeído, com uma hidroxila alcoólica, com a hidroxila de um dos carbonos da cadeia, né? E isso vai gerar a forma cíclica, representada por uma molécula que nós colocamos aí como M-acetal, uma estrutura chamada M-acetal, né? Seria algo nesse sentido. A forma linear aqui é uma hexose, nesse caso, 6 carbonos. Eu teria o grupo aldeído, né, que é a carbonila aqui na extremidade da cadeia. Esse aldeído, a carbonila do aldeído, vai reagir com a hidroxila aqui do carbono 5, ó, percebam? Né? Então a molécula se dobra de tal forma que o carbono 1 ele vem aqui para essa posição, carbono 2, 3, 4, 5 e o sexto carbono aqui. A hidroxila reage com a carbonila, formando essa estrutura em anel aqui, ó, que tem o oxigênio aqui ligado covalentemente, né? Esse oxigênio seria parte anteriormente da carbonila, né? Então aqui está, né? Ok? Essa estrutura em anel, quando você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes aí, incluindo o oxigênio, no anel, né? 6 componentes aqui que formam o anel, incluindo o oxigênio, é uma estrutura que parece uma molécula chamada pirano. Pirano, né? Então o pessoal deu nome para esse anel, quando é monossacarídeo, de piranose. Pirano, porque tem a forma de pirano. Ose, lembra que a terminação ose é de açúcar. Então, piranose, ok? Se for, no caso, cetose, a reação vai ocorrer entre o grupo cetona, ou seja, a carbonila do grupo cetona lá, com a hidroxila, com uma hidroxila da cadeia, formando agora um anel do tipo M-cetal. O anterior era M-acetal. Aqui é M-cetal. Aqui um exemplo seria a frutose, né? A reação da frutose. A frutose tem 1 carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. O carbono 2 é o grupo carbonila, que é o grupo cetona também, né? A função cetona está aqui no carbono 2. A molécula vai se dobrar de tal forma que o carbono 1 vem para essa posição, 2, 3, 4, 5 e 6. A hidroxila do carbono 5, aqui no caso, vai reagir com esse grupo, que é a cetona, o grupo cetona, formando agora um anel que contém 5 elementos, ó, o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse anel de 5 componentes, contando também o oxigênio, ele é do tipo furano. Tem uma molécula parecida com esse anel, que recebe o nome de furano. Todo o açúcar, todo monossacarídeo que tem a forma cíclica em furano, a gente vai chamá-lo de furanose. Furanose, ose de açúcar, ok? Diante de tudo isso, uma informação que eu preciso destacar, né, é a seguinte: a carbonila, na forma linear, aqui no caso da aldose, mas também acontece com a cetose, ela não é um carbono assimétrico, essa carbonila. Né? A função aldeído aqui não tem carbono assimétrico, nem a função cetona tem carbono assimétrico. Tá vendo? Ou seja, esse carbono 1 aqui, ele não tem os 4 ligantes diferentes, ele não tem 4 ligantes diferentes, portanto ele não é assimétrico. Porém, quando ocorre a formação da geração da forma cíclica, esse carbono 5, aliás, esse carbono 1, ele se torna assimétrico. Olha aqui, ó. Agora ele vai ter 4 ligantes diferentes. Ligante 1, isso aqui tudo. O ligante 2, isso aqui tudo. O ligante 3, a hidroxila. E o ligante 4, um hidrogênio. Ok? Então, um carbono que não era assimétrico, agora ele se torna assimétrico, quando ocorreu a geração da forma cíclica. Ok? Esse carbono na forma cíclica, eu vou chamar ele agora de carbono anomérico. Carbono anomérico, certo? Eu tenho duas formas possíveis dessa molécula.
Vamos perceber isso, ó. Em uma das formas, a hidroxila ela é voltada para cima. Então, esse carbono assimétrico, que é o carbono 1, que é o carbono anomérico agora, ele vai ter uma forma em que a hidroxila está virada para cima. E uma outra forma em que a hidroxila está virada para baixo. Essa molécula, a gente diz que é um anômero em relação a outra molécula. Eles são anômeros, ok? Quando a hidroxila está para baixo, eu vou dizer que é o anômero alfa, ok? Quando está para cima, é o anômero beta. Então, a forma dessa molécula aqui é alfa. Essa outra é beta. Como é que eu sei isso, professor? Eu vou olhar a posição da hidroxila relacionada ao carbono anomérico. O que é esse carbono anomérico? Recapitulando, é o carbono que não era assimétrico, é o carbono 1 aqui, que fez a ligação para gerar a forma cíclica. Ele não era simétrico, mas na forma cíclica ele se torna assimétrico. Então, nós teremos a forma alfa, o anômero alfa, quando a hidroxila está para baixo. E o anômero beta, quando a hidroxila se volta para cima. Ok? Então, pessoal, monossacarídeos, em soluções aquosas, eles vão ocorrer mais na forma cíclica do que na forma linear, vamos dizer assim. Então, predomina a forma cíclica do monossacarídeo quando ele se encontra numa solução aquosa, né? E existem duas formas cíclicas diferentes para o mesmo monossacarídeo, né? O que nós chamamos de anômeros. Para ficar bem definido, os anômeros são formas isoméricas dos monossacarídeos que diferem entre si apenas nas configurações espaciais do carbono M-acetal ou do carbono M-cetal, ou seja, do carbono da carbonila, ok? Ou ainda do carbono anomérico. Nas hexoses, por exemplo, né, nas aldehexoses mais especificamente, numa solução aquosa, geralmente, 1/3 das moléculas vão se encontrar na forma alfa, na forma cíclica alfa da molécula. E 2/3 na forma beta, na forma cíclica beta. Uma questão também é que, numa solução aquosa, as formas alfa podem se converter em formas beta, e a forma beta pode se converter em forma alfa. Isso é o que nós chamamos de muta-rotação, né? Então, o que seria a muta-rotação? É a interconversão dos anômeros alfa e beta em solução aquosa. Ok? Dos açúcares simples, como a glicose, galactose e manose, existem outros açúcares derivados, né? Então, açúcares que são derivados desses açúcares simples. Existem muitos derivados. Nesses derivados, uma hidroxila do composto original, ele é trocado por algum outro grupo. Então, troca-se a hidroxila por algum outro grupo. Ok? Então, aqui a glicose, por exemplo. Ela tem hidroxila nessa posição aqui, ó. Nesse açúcar derivado que eu aponto, a hidroxila foi trocada por um grupo NH2, né? E isso formou a beta-D-glicosamina. Nesse outro composto, essa mesma hidroxila, ela é substituída por um NHCOOCH3, formando o composto chamado N-acetil-beta-D-glicosamina. Muitos polissacarídeos, ou seja, muitos polímeros que formam estruturas maiores, contém esse monossacarídeo derivado aqui, que é o N-acetil-beta-D-glicosamina. Aqui embaixo, a gente encontra um outro derivado, né, da glicose. Né? Aqui a gente tem a glicose, cujo carbono 6 aqui tem uma hidroxila substituída por um grupo fosfato, né, formando a glicose 6-fosfato, beta-D-glicose 6-fosfato. Do outro lado aqui, na glicose ainda, substitui-se essa hidroxila por um NH2. Essa outra hidroxila aqui, ela é substituída por um ácido lático, né, formando o que nós chamamos aí de ácido murâmico. Ok? Aqui, nesse outro açúcar derivado, N-acetilmurâmico, é o ácido N-acetilmurâmico, tem esse grupo NH-COOCH3 e ainda o ácido lático aqui. Então, são vários derivados que a gente encontra na natureza, incluindo aí nas plantas, né? Na planta, por exemplo, substitui-se pega-se a galactose, né? Na galactose, que é esse primeiro açúcar aqui, troca-se a hidroxila do carbono 6, né, por um CH3,
então forma a beta-D-fucose. Era galactose, virou beta-D-fucose, né? Aqui ainda, em plantas, né? A manose, ela vai ter a hidroxila do carbono 6 substituída por um CH3. Isso forma a L-raminose. Então, esse slide aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Nós temos os monossacarídeos simples, né? Como a glicose, a frutose, a manose, e os derivados dessas hexoses, ok? Então, existem açúcares também derivados, que têm alguma modificação na sua estrutura. Pessoal, eu preciso que vocês lembrem, né? O que são reações de redução, reações de oxidação, né? Redução essas reações de oxidação e redução são reações de trocas de elétrons, ok? Redução é ganhar elétrons. Quem reduz ganha elétrons. Por outro lado, quem oxida perde elétrons, né? Geralmente, as reduções elas estão associadas à formação, à síntese de novas moléculas, né? À construção de moléculas. E quando eu falo em oxidação, tem a ver com quebra, degradação. Então, perde elétrons. Está sendo degradada essa molécula, está perdendo elétrons, né? E redução é o contrário, está ganhando elétrons, está formando a molécula, vamos dizer assim, ok? Os monossacarídeos são considerados agentes redutores. Por que eu falo que ele é um agente redutor? Porque ele faz a molécula próxima a ele sofrer redução, ok? Então, monossacarídeos provocam redução, reação de redução. O que é redução? Ganhar elétrons, né? E como agente redutor, é como se ele estivesse doando o elétron dele para que outra molécula reduzisse, ganhasse elétrons, né? Então, o agente redutor, ele perde elétrons para que outro composto receba os seus elétrons, sofrendo redução, né? Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né? A forma cíclica da beta-D-glicose, ela é convertida o grupo aldeído, né, que é o carbono da carbonila, que corresponde ao grupo aldeído, ele vai sofrer uma oxidação, vai perder elétrons aí. Perdendo elétrons, esse elétron vai ser transferido para outra molécula, que vai sofrer o processo de redução, ou seja, ganho de elétron, né? Então a gente pode dizer o seguinte, em resumo, todo monossacarídeo é um agente redutor, ou seja, ele provoca a redução em outros compostos, em outras moléculas. E para isso ele sofre oxidação. Essa parte de monossacarídeos é isso, né? Então a próxima aula ela vai, a próxima parte, na verdade, né, dessa videoaula vai conter o tema aí de disacarídeos e até polissacarídeos, ok?